Comece a chamar pelo nome do Senhor. Será que você pode declarar esse nome? Jesus. Jesus. Jesus é te ama. Jesus é o Senhor da minha vida. O teu nome, Senhor, está acima de tudo. Ao teu nome foi dado o poder e autoridade dos céus e da terra. O nome de Jesus. Jesus que salva. Jesus que liberta. Jesus que tem todo o poder. Jesus que é soberano. Jesus que é soberano. Poderoso esse nome é. E assim pelo poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo sua casa, sua família. Vamos receber essa bênção no nome de Jesus. Boa noite. Paz seja convosco. Está se cumprindo a promessa do Senhor aqui nesse mundo. Qual é? Onde dois ou mais estiverem reunidos em torno do meu nome, ali estarei eu no meio deles. Estamos aqui no nome de Jesus? Então Jesus está aqui no nosso meio. Onde Jesus Cristo está, existe altíssima probabilidade de sermos abençoados, de sermos tratados, de sermos tocados. Tudo isso vai depender da nossa fé. E pastor? Porque Jesus certa vez passou pela sua cidade, Nazaré. Já tinha iniciado o seu ministério. E a Bíblia diz que ali Jesus não operou muitos milagres. Parece uma coisa inacreditável, mas foi exatamente isso que aconteceu. Jesus não pôde operar muitos milagres ali. Por quê? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. O texto diz que ele só orou para algumas pessoas, curou alguns enfermos, mas muitas pessoas estavam ali. Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Os irmãos dele não vivem aqui entre nós? Não que veio essa sabedoria? Não que veio tanto conhecimento? Eu tenho certeza que se você está aqui, não é esse o seu pensamento. Se nós nos demos ao trabalho hoje de sair da nossa casa e ir para a casa de Deus,
é porque nós amamos Jesus e sabemos que Ele pode agir na nossa vida. Que Ele tem poder para agir na nossa vida, porque onde o Senhor Jesus encontrar a fé, Ele vai manifestar a sua glória. E Ele mesmo diz que se creres, verás a glória de Deus. Então, eu creio que Jesus está aqui. E que Ele pode manifestar a sua glória sobre a nossa vida. Você crê nisso? Então diga graças a Deus. Amém, amados? Hoje nós estamos dando continuidade. Na verdade, hoje está sendo um dia muito especial. Desde manhã, o Senhor Jesus tem feito maravilhas aqui nessa igreja. Amém? Pela manhã, 6 almas nasceram de luz para a igreja da Agora nós temos mais uma alma para a glória do Senhor. Dependendo da fé, pode ser que tenha até mais. Amém. Mas isso não é comigo, é com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, amados? E estamos caminhando hoje, 4º elo da nossa campanha de fé, Projeto de Vida 2024. Venha o teu reino. Vimos aqui, venha o teu reino sobre a nossa vida. Aprendemos que devemos tomar cuidado com aquilo que entra na nossa vida, aquilo que está entrando na nossa casa. Vimos aqui, vem o teu reino sobre a nossa família, nos ensinando a cuidar da comunhão, da unidade do nosso lar, a vida das pessoas que a gente está, que a gente ama. E vimos também, veio o teu reino sobre as nossas finanças. Vimos o quanto Deus ele deseja e quer ver a nossa prosperidade a partir do momento que a gente entende e pratica os seus princípios. Vimos na semana passada. E hoje, 4º é venha o teu reino em meus relacionamentos. Venha o teu reino em meus relacionamentos. A simbologia hoje é o quarto. O quarto que é o lugar reservado, um lugar de intimidade na nossa casa, que representa muito o nosso eu e também o nosso relacionamento, no caso do casamento, marido, mulher. Deus quer tratar conosco nessa área, porque Deus também age através de relacionamentos e o reino de Deus também se manifesta por meio de relacionamentos, desde que a gente saiba administrar isso, desde que a gente entenda como é que se dá essa questão de relacionamentos para a nossa vida. Amém, amados? Amém. O primeiro, as referências para a nossa meditação são essas. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Marcos 6,7 diz assim: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Amém. Você vai com seus olhos um pouquinho, por favor. Vamos pedir para Deus continuar falando conosco. Senhor, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, porque se o Senhor não estivesse aqui, nada do que estamos fazendo teria sentido. Porque tudo aqui é para honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Que através da tua presença, cada um de nós, nessa noite, venha ser mais uma vez tratado, Senhor. Que o Senhor fale no nosso coração por meio da tua palavra. Que Deus Espírito Santo nos dê a compreensão, o entendimento. Que desde já barreiras espirituais caiam por terra em nome de Jesus. Todo e qualquer impedimento da tua palavra chegar ao nosso coração seja quebrado. Que o Senhor flua nesse lugar, trate com as nossas vidas, nos abençoe,
É o que nós te pedimos e crendo no Senhor, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, amados. Amém. Nesses dois versículos que nós acabamos de ler, nós conseguimos perceber, já no início, que Deus ele trata conosco e trabalha por meio da comunhão. Quando Deus cria o homem, ele já diz logo, não é bom que o homem esteja só. E aí ele diz, eu vou fazer alguém para auxiliar, alguém para estar do seu lado. Na frente, lá mais adiante, quando Jesus ele começa a enviar os seus discípulos nas suas missões, ele não manda ninguém sozinho. Ele faz ali a dupla de dois em dois vão. Nesse sentido, amados, a gente entende que Deus ele preza por isso. Ele já nos ensina que temos que ter um entendimento de uma dependência. Um homem só, uma pessoa só, única, vai ter muito mais dificuldade de sobrevivência. Eu diria que seria, na verdade, impossível estar sozinho. Os grandes estudiosos da sociologia, inclusive é um termo que se usa, ele fala que o homem é um ser social. Nós precisamos da convivência, dos relacionamentos. E através dos relacionamentos vai havendo uma troca, uma vida de mão dupla, onde cada parte envolvida se edifica, cresce, melhora. Ao passo que uma pessoa sozinha, o que é que Deus diz? Não é bom que a gente esteja só. Me veio agora na memória, cadê? Está aqui, cadê? Foi lá, isso. Me veio à memória aquele filme que eu gosto muito, Correntes, o Náufrago. Quase ninguém assistiu, né? Quem não assistiu, assista, né? Um homem muito atarefado, um homem sempre cercado de muitas pessoas, e de repente, por conta de um acidente, ele se vê como o único sobrevivente desse acidente numa ilha deserta. Só estava ele sozinho. Durante um tempinho ele conseguiu até viver. Mas chegou uma hora que a falta de alguém foi tão forte, que ele arrumou um amigo, seu Wilson. Né? Que seu Wilson, na verdade, é uma bola de vôlei. E ali ele interagia com a bola de vôlei. Sabia que tem muito isso, amados? Nós temos uma necessidade de interação. Nós somos feitos para, nos relacionar. Porque isso faz parte do nosso desenvolvimento e isso é projeto do Senhor. Quando Deus fala que não é bom que a gente se isole, é porque Ele sabe que uma pessoa isolada está muito mais vulnerável. Uma pessoa isolada, ela está frágil, ela fica de uma maneira onde é muito mais forte a questão de vir problemas sobre a sua vida. Amém, irmãos? Amém. E nós sabemos disso. Mas uma outra coisa também que a gente sabe. O que a gente sabe é que relacionamento não é algo tão simples assim. Conviver, na verdade, também é um grande desafio. Porque você já deve ter notado que no mundo não tem ninguém igual a você. Essa pessoa, por mais semelhança que ela tem com você, essa pessoa bonita, educada, que está em perto de você, ela não é igual a você. E eu não estou falando de aparência, estamos falando de temperamento, de personalidade, de jeito. Então, para que a gente não construa um relacionamento, essa frase veio para mim já lá da live. Não é preciso tão somente saber viver, mas é preciso saber conviver. E é no exercício de uma boa convivência e Deus abençoando, manifestando o reino dele sobre os nossos relacionamentos, é que nós crescemos. É que Deus também aparece na nossa vida,
No Salmo 133, o Senhor diz que onde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Sabe? Então, por mais que tenhamos dificuldades de nos relacionarmos, nós temos que tocar isso na nossa vida. E uma das formas da gente conseguir isso, como irmão, é trazendo o reino de Deus para os nossos relacionamentos. Entendendo o que é que Deus quer, o que é que Deus ordena a respeito de como me relacionar. Quem está entendendo essa palavra? Então, para começar, tem esse primeiro contexto de relacionamento. Pode passar. Quem está aí? É Vanessa. Primeiro eu tenho que entender como é que vai o meu relacionamento comigo mesmo. Ei, mas escute. Por isso, até na simbologia do quarto aqui. Ei, eu preciso saber conviver comigo. Eu preciso me conhecer. Eu preciso ter momentos comigo mesmo. Porque se tem uma pessoa que eu vou passar o resto da vida, amém, irmãos? Amém. Depois é depois. Mas em primeira instância, sou eu. Aí, tem aqui para a nossa meditação o que diz aí o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e olhe a seu pai que está no secreto. Então seu pai que o vê no secreto, o recompensará. Aqui Jesus falando sobre aquele momento que a gente vai para o quarto. No quarto da gente, no nosso quarto, geralmente, ali é onde a gente se depara com a gente mesmo. No quarto a gente fica mais à vontade. Amém? No quarto, a gente não veste aquela roupa de sair. Tem a famosa roupa de dentro de casa. Onde a gente é a gente mesmo, né? Onde a gente é a gente mesmo. Ali nos deparamos com a nossa essência. Quando ninguém está vendo, nós somos nós. Aí vem a questão. Preciso trabalhar isso. No quarto geralmente é onde a gente para pensar na nossa vida. Dependendo do pensamento, às vezes o sono vai embora, amanhece o dia, a gente está ali. No quarto, muitas vezes, é onde a gente chora. No quarto, muitas vezes, a gente vai se deparar com as nossas verdades. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. E a gente dando uma olhada para a nossa vida, muitas vezes a visão não pode ser muito agradável. Muitas vezes a gente pode perceber a necessidade de trabalhar melhor o eu, sabe? Eu estou bem comigo mesmo, porque eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso cuidar também de mim. Quando vão perguntar para Jesus o maior mandamento, ele resumiu todos os 10 em 2. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu só vou então me amar se eu me conhecer um pouco mais. Na palavra de Deus, nós vamos ver homens de Deus, mulheres de Deus, missionária Fabiana, tendo aquele tempo para ficar sozinho. O próprio Jesus, várias vezes, diz o Evangelho, e Jesus se retirou para ficar só e foi orar. Sabe? Porque nesses momentos com a gente mesmo, com as nossas verdades, é onde nós podemos abrir o nosso coração para Deus e enxergar o que eu preciso melhorar em mim. Escute, eu preciso me amar. Você precisa se amar. Eu preciso me valorizar. Você precisa se valorizar. Nós temos que cuidar das pessoas, amém. Mas a gente tem que cuidar da gente também. Se eu não estiver bem resolvido comigo, eu não vou conseguir me relacionar com mais ninguém. Se eu não estiver em paz comigo, eu vou ter dificuldade de ter paz com quem está perto de mim. É a tal daquela pessoa que se torna uma pessoa mal resolvida na vida.
Geralmente pessoas que não sabem o que querem, ou pessoas que vão exigir muito dos outros, ou pessoas que exigem muito até delas mesmas, que se cobram demais, que se penalizam, que se martirizam. Eu preciso no meu quarto, em secreto, diante do meu Pai que me vê em secreto, buscar a presença dele na minha vida. E sabe o que é que Deus vai nos lembrar? Que somos filhos dele, que ele quer o melhor para nós, que eu preciso estar bem, eu preciso saber o que eu quero da minha vida. Essa semana, na oração online que eu fiz, o Senhor trouxe aquela palavra do cego Bartimeu, missionário Daílson. Quando Jesus manda chamar ele, depois que de tanta insistência, Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? E Bartimeu não pensou duas vezes: mestre, eu quero ver. Então veja. E você, o que é que você quer da sua vida? Quem tem que saber é você. Quem está entendendo essa palavra? Então, só quando eu estiver comigo, bem comigo, procurar me alinhar bem comigo, estar em paz comigo, é que eu vou começar então a desenvolver os outros tipos de relacionamento que são fundamentais também para a minha vida. Amém? Amém? Diz para o seu irmão: se cuida, irmão. Se ama, irmão. De vez em quando fique sozinho, irmão. Ei, de vez em quando é bom ficar sozinho. Hein? Não por muito tempo, viu, Jorge? Mas um tempinho a gente precisa. Amém? Olha o segundo, então. Partindo disso aí. Eu preciso cuidar, então, que venha o teu reino nos meus relacionamentos interpessoais. O que é isso, pastor? A forma como eu me relaciono com outras pessoas. Porque você sabe que nesse planeta não tem só a gente. Tem muitas pessoas que passam pela nossa vida, que fazem parte da nossa vida, que estão no nosso dia a dia. E eu preciso pedir a Deus a habilidade de saber, de novo eu digo, conviver com essas pessoas. E na questão de relacionamento interpessoal, de network, de rede de contatos, a gente sabe que se a gente soubesse se relacionar bem com as pessoas, nós vamos sempre ter aqui nessa rede de bom relacionamento bênção para a nossa vida. Você já ouviu a frase: quem tem amigo não sofre? Já ouviu essa frase? Você entende o que isso significa? A Bíblia fala, por exemplo, de uma mulher viúva. Ela era esposa de um servo do Senhor que faleceu e infelizmente deixou dívidas. Ela tinha filhos pequenos e o pessoal que estava para cobrar as dívidas, ela não tinha como pagar. Eles iam levar os filhos dela. E agora? Ela vai ao profeta do Senhor Eliseu e disse: minha irmã, tem bênção para a tua vida. Olha, vá atrás de um monte de vasilha. Olha, pegue muita vasilha. O que tiver lá de tapué, de balde de manteiga, o que tiver de vasilha, pegue e peça. Peça emprestado. Peça e não peça pouca não. Quem conhece essa história? Irmãos, essa viúva, ela saiu com os meninos, chamando nos vizinhos. E pense quanta vasilha ela arrumou. Aí ele diz: agora tu fecha a porta, só tem um pouquinho de azeite lá, né? Pronto, pega esse azeite. O Senhor vai multiplicar esse azeite. E tome e encher as vasilhas de azeite. Olha, foi tanto do azeite. Porque o azeite naquela época, vamos chamar assim, era mais caro que gasolina ali. O azeite era precioso, as pessoas, era o combustível, as pessoas usavam não só para alimentação, mas para iluminação. Aquela mulher, de repente, ela ficou dona da Energisa. É sério. Tanto que o que ela juntou de azeite, irmã Gil, ela pagou a dívida e viveu tranquila. E então, tinha muita vasilha, missionário Fabiano. Mas por que tinha muita vasilha? Porque ela tinha muitos vizinhos que gostavam dela. Ei, você ia emprestar alguma coisa para alguém que você não conhece? Então conheciam ela, todo mundo emprestou as vasilhas. Tem gente que tem o ciúme da tapué, está indo, mas volta. Eu ganho muitas coisas aqui que vai nas tapué dos outros, aí a gente bota o nome.
Flávia, essa aqui, né, para voltar, né? E mulher, desculpe aqui, mas mulher gosta desse negócio de plástico, né, gente? Eu queria entender esse mistério. Quando vai no shopping, eu quero ver as coisas, minha esposa vai para ler biscuit, olhar as vasilhas. Gente, toda mulher é assim, né? Vasilha. Eu acho que isso vem dessa mulher das vasilhas. Mas por que ela conseguiu muita vasilha? Porque ela sabia conviver com os vizinhos. Amados, a gente não, eu sei que não dá. Olhe, a proposta é que a gente tenha o mínimo de boa paz e convivência com as pessoas. É muito estranho, difícil compreender, às vezes. Isso acontece, infelizmente, muito em condomínio. Lá onde a gente mora são 192, sim. Então vamos botar por alto. 192 famílias. Eu acho que a gente não conhece 5, 6 famílias de lá. No seu é assim, quem mora em condomínio? Às vezes a gente dá bom dia, o povo não responde, Islândia. Acontece com você ou só comigo? Mas eu dou bom dia assim mesmo, estou nem aí. Eu dou bom dia. E as pessoas que respondem viram amiga da gente. Lá onde a gente mora, tem um rapaz, o nome dele é João. Ele está de máscara até hoje, desde a pandemia. E uma coisa que eu admiro, eu não sabia o nome dele, mas o João, ele tem um cachorro, o nome do cachorro dele é Bob. Quantos anos Bob fez, filha? 18. O cachorro, cadê Celso? Celso, o cachorro tem 18 anos. Eu acho lindo demais. Um cachorro com 18 anos está quase com 100 idade humana. Está idosinho. Ele mal anda, George. Ele é encurvadinho assim. E quando o Bob cansa, João bota ele no braço, leva para passear. Eu achei, e com isso eu puxei conversa com ele, ficou nosso amigo. E a gente, quando a gente não vê muito Bob, a gente se preocupa, meu Deus, será que o Bob já partiu? Sério. Mas, olha o que ele diz. Ô, seu Edson, é o seguinte, o Bob me deu tantas alegrias quando ele era novo, e eu quero estar com ele até o fim. Sabe, olha que história bonita, que um exemplo, né, de uma coisa assim. E como é que a gente conseguiu descobrir isso? Porque a gente fala com a pessoa, porque a gente conversa com a pessoa, porque a gente dá bom dia. Ei, não tem essa de classe superior, inferior, não. A gente está no mesmo barco, irmãos. Precisamos aprender a tratar bem todo mundo. Porque uma pessoa que eu distrato hoje, amanhã eu posso precisar dela, irmão. E aí, com que cara eu chego? Hã? Tem gente que às vezes, eu já vi, gente, é muito triste, uma pessoa muito exaltada no supermercado, desculpe o termo, esculhambando um funcionário, perdeu a cabeça, sabe? Olha o que Paulo fala, põe aí, Vanessa, por favor, Romanos 12, escute, Romanos 12, do 15 ao 18, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos e façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso é uma network saudável. Isso é um bom relacionamento interpessoal. As outras referências, eu vou falar aqui para você, Provérbios 13, 20. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E pastor, escute, existem situações que eu preciso tomar cuidado. Com quem eu estou andando? Amém? Quem está entendendo isso? Mateus 5,44, essa é boa, segure aí. Jesus diz assim, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amém mesmo, gente? Amar o inimigo.
Tem alguém te perseguindo? Ore por essa pessoa. É fazer a diferença no relacionamento. Amém, amados? Amém? 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Cuidado com quem a gente vai também andar. Sabe? Fazer o possível para viver em paz com todos. Mas quem não quiser viver em paz comigo, então, meu irmão, Deus te abençoe. Amém? Eu não posso estar andando, eu estou na luz e andar com alguém que está andando, sério, nas trevas. Não tem como. Isso vai dar problema. Tem que ser amigo de todo mundo, se for possível. Mas se não for, meu irmão. Por último, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu costumo dizer que a liga, a cola do bom relacionamento é o perdão. Escute só, Deus, Ele preza tanto para um bom relacionamento, tanto isso, que Ele nos dá esse instrumento que é o perdão, para que a gente não perca aquilo que Ele entende que é mais precioso, que é a nossa comunhão. Por causa do perdão é que a gente vai para o céu. E se a gente não tivesse o perdão do Senhor, através de Cristo, a gente estava condenado. Então eu preciso entender o que isso significa. Trazer isso para a questão de eu procurar sempre manter a boa convivência. Eu falei isso de manhã aqui, falei agora há pouco na Atalá e vou repetir aqui. Escute, eu posso um dia falhar com você. E você um dia também pode falhar comigo. E agora? Como é que a gente resolve isso? Eu nunca mais falo com o senhor, pastor. Se você cortasse, né? Ele ainda fez assim, Ítalo. Mas aí ele se tocou, ele está ligado. Né? Mas tem gente, existe gente assim, irmãos? Existe. Aí olha o risco. Jesus disse uma vez: perdoai as ofensas uns dos outros, porque se vocês não perdoarem uns aos outros, meu Pai não perdoará vocês. Repito, Deus leva isso muito a sério, porque Ele quer que a gente saiba conviver. E o perdão, ele vem para estabelecer essa boa convivência. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Vamos para o outro, Vanessa, por favor. Relacionamento, namoro. Vamos para não dormir, vamos. Namoro. Pastor, o que é que está fazendo aí, pelo amor de Deus? Esse tema, porque esse tema faz parte também dos nossos relacionamentos. Amém? Você está aqui, você foi fruto de um contato aí, namoro, noivado, casamento. Por causa disso a gente está aqui. Amém? Eu diria que essa é uma das bases. Sabe? Essa questão do namoro, sabe? Olha só. Veja se você me acompanha aqui. Isso aí depende muito das nossas escolhas. Olha, põe aí, Vanessa, a referência, por favor. Provérbios 18, 22. Olha só. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebe uma... Olha, isso vale para o esposo também, viu, macho? Amém, irmã? Amém, irmã? Quem encontra um esposo,
recebe algo excelente e recebe uma bênção. Amém? A questão é encontrar. A questão, Jorge, é encontrar. Se é para encontrar, irmã Aline, é porque eu estou procurando. E quais são os meus critérios nessa busca? Eu vou escolher no final. Eu falei isso agora há pouco. Desculpe eu usar. Eu estou em família, gente. Estou. Pronto. Em família, olha só. Eu tenho uma gastura daquele cidadão que é casado, missionário, e fala assim, às vezes está até no celular, no contato. A esposa liga, sabe o que é que está escrito lá? Dona encrenca. Ô raiva que eu tenho disso. Meu irmão, você chama a sua esposa de dona encrenca, a encrenca é você. E se ela é uma encrenca, se ela for uma encrenca, você que escolheu para a tua vida. Então olha só, quem encontra uma esposa, encontra algo e recebe uma bênção do Senhor, então para eu não transformar essa bênção num problema para a minha vida, eu preciso ter sabedoria nessa área, sim. Olha as fases, namoro. Primeira fase, namoro, é o quê? É a fase do conhecimento. Você vai conhecer o cidadão, conhecer a cidadã. Mas o que é que acontece hoje? Já parte para os finalmente? Ninguém se preocupa em se conhecer, somos levados pelo calor da paixão. Estou apaixonado. Já falei isso 3 vezes, eu vou falar a 4ª, eu acho, agora. Não sou eu que digo. Irmão Robervan, que gosta de questões científicas, o neurologista Robervan, professor Pedro Calabres, ele é uma autoridade. Ele diz, irmãos, que uma pessoa apaixonada, ela tem liberação de uns hormônios no cérebro, né, endorfinas e tudo, que o estágio que o cérebro se encontra quando uma pessoa se apaixona é o mesmo estágio de uma pessoa que tem demência. A pessoa fica abestalhada quando está apaixonada. Não ria não, porque é assim mesmo. Quem sabe do que eu estou falando? A ciência, isso é ciência. Isso é ciência. Bateu os olhos, encontrei o amor da minha vida. Quero viver contigo forever. Conheceu agora. Os hormônios lá. E detalhe, esse pico hormonal, ele geralmente dura em torno de uns 6 meses. Depois vem a realidade, aí a pessoa, pega. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí algo que é para ser uma bênção, vira um sofrimento, uma tortura, porque vai tudo errado. O noivado significa aumento de compromisso e de responsabilidade. Você passa para um outro estágio. Você realmente percebeu que existem pontos em comum. Você está se alinhando com aquela pessoa. Por quê? Porque você procurou conhecer bem aquela pessoa. Sabe, amados? Eu estou em família mesmo. E olha só, infelizmente hoje é muito intenso. Relacionamento de homem e mulher está só ligado à questão sexual. E isso é um terrível, amados, engano. O parâmetro para uma pessoa se dar bem numa vida a 2 não está só ligado à questão de sexual, de intimidade, não. Mas está principalmente ligado à questão de respeito, de cuidado, de caráter. Sabe? O prazer da carne, sabe? Fora do contexto da palavra, ele só traz problemas da nossa vida. A gente precisa de alguém do nosso lado que nos respeite, que cuide de nós, que realmente queira um compromisso.
que realmente tenha pontos de afinidade, que caminhe no mesmo rumo, na mesma direção. Do contrário, vira sofrimento. Sabe aquela história que a pessoa conhece a outra, a pessoa é problemática, a pessoa não respeita os pais, a pessoa não quer nada. Aí tem gente que diz assim: não, pastor, eu vou me casar, porque quando casar melhora. Melhora, gente? Melhora? Por que insistir nisso? Ah, Deus, eu pedi um príncipe para o Senhor. Deus, ele disse: minha filha, tenha calma. Relacionamento é algo que se constrói. Relacionamento é algo que eu preciso muito do Senhor para a minha vida. Amém, amados? Depois, namoro, noivado, é aí? Aí vem o quê? Cadê o povo casado dessa igreja? É bom demais, não é não? Que... Aí vocês assustaram um monte de solteiro agora, de noivo. É bom ou não é casamento, irmão? Hã? É. A mulher olhou feio pro outro agora. É. Hã? É, irmãos. Desde que seja realmente um casamento segundo a palavra. E outra coisa. Uma coisa que a gente precisa entender. Quando a gente casa, não acaba não, irmãos. Eu diria que o casamento é o início da construção de um relacionamento. Não, irmão João, a gente casa, não pode relaxar. O casamento, aquela aliança, ela se consolida, mas ela precisa ser cuidada. Isso se mantém, o respeito continua, o cuidado continua, a honra continua, até porque acontece um mistério da palavra, que a gente precisa entender o seguinte: Paulo vai dizer que ninguém em sã consciência fica machucando o próprio corpo. Ninguém vai querer o mal para o seu próprio corpo, pelo contrário, vai cuidar dele. Então é como ele diz aqui em Efésios 5:29. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Um querendo o bem do outro, porque na verdade agora nós nos tornamos um. Então essa bênção no nosso relacionamento, namoro, noivado, o casamento, em cada uma dessas instâncias é preciso sempre sinceridade, verdade, amém, amados? Respeito, a transparência, o cuidado, porque quando casa é até que a morte nos separe, ou até que Jesus volte, de repente, se voltar antes, mas é isso. Amém, amados? Quem está entendendo essa palavra? E por último, não menos importante, na verdade, o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, tudo vai depender disso. Tudo vai depender desse aí. Porque se eu tiver um bom relacionamento com Deus, eu vou saber me relacionar comigo mesmo, eu vou saber me relacionar com as outras pessoas, eu vou saber lidar com as fases do relacionamento homem-mulher, mulher e homem, porque tudo isso vai ser o reflexo da minha vida com Deus. E como é que eu melhoro, pastor, o meu relacionamento com Deus? Tem algumas coisinhas aqui para a gente meditar. Primeiro, eu devo ter sede de Deus. Sede de Deus. Salmo 63:1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. A linguagem que o salmista usa aqui é tremenda. Escute, nós precisamos de água, amém, amados? Se a gente não tomar água, o que é que acontece? A gente vai morrer. É a mesma coisa. Sem Deus, eu não sou nada. Eu tenho que ter sede de Deus. Eu preciso buscar intensamente esse Deus.
Deus precisa, e na verdade Ele é, eu preciso entender que Ele é a razão da minha vida. Você sabe quem é a pessoa mais importante da sua vida? É Deus. Você sabe o que é maior e mais precioso na sua vida? É Deus. É Deus. A gente precisa entender isso, a gente tem que ter sede desse Deus. Assim como a gente toma água todo dia, toda hora, a gente tem que querer Deus todo dia e toda hora. Eu tenho que buscar intensamente esse Deus, incessantemente esse Deus, porque Ele é o dono de tudo, Ele é tudo para mim. É a partir dEle que as coisas vão acontecer na minha vida. Amém, amados? Não existe felicidade sem Deus em primeiro lugar. Não existe realização sem Deus em primeiro lugar. Amém, amados? A outra coisa, eu preciso saber que eu tenho acesso a esse Deus, né? E muitas pessoas não buscam porque não sabem disso. Você sabia que a qualquer momento da sua vida você pode chegar na presença de Deus? E antes isso não era possível. Essa referência aí, Marcos 15:38, é quando o evangelista diz que no momento em que Jesus, ele morre na cruz e diz, está consumado, o pessoal que estava no templo se assustou, porque o véu do templo se rasgou. O véu, ele separava a arca da aliança, que representava a presença de Deus, dos demais partes ali do tabernáculo. E isso representa que a partir de Cristo, Cristo abriu um caminho. Cristo é o nosso acesso ao Pai. Através de Jesus podemos chegar na presença de Deus. Jesus é o caminho que nos leva para perto do Senhor. Jesus é o caminho que nos aproxima de Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que quer cuidar de nós, um Deus que tem o melhor para a nossa vida. E para chegar a Ele, Jesus abriu esse caminho. Com todo respeito a José, a Maria, a Cícero, mas só Jesus nos leva à presença de Deus. Só Jesus nos aponta para o Senhor. Só Jesus, ele vem como essa porta de entrada à presença do Pai. Amém, irmãos? Então, eu quero mais Deus na minha vida. Então busca Jesus. Busca Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu que também preciso saber em relação a Deus, como eu me relaciono com Ele, é que Ele sempre me ouve. Ele sempre me ouve. Você já orou hoje? Já fez sua oração hoje? Você já falou com Deus hoje? Isaías 65:24 diz assim: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isso é tremendo, hein? Antes da palavra se formar na nossa mente, Deus já sabe. Olhe, a oração é o nosso principal elo de comunhão e de relacionamento com Deus. Quanto mais a gente conversa com alguém, mais a gente conhece e fica íntimo dessa pessoa. Ou seja, quanto mais eu falo com Deus, irmão Celso, mais perto de Deus eu fico, mais perto de mim Deus fica. Quanto mais a gente desenvolve, fala, abre o nosso coração, maior a intimidade, maior a constância, maior a força desse relacionamento. Orar, acima de tudo, é procurar ter comunhão com o Senhor. Deus, Ele gosta de conversar com a gente. Ele ama conversar com a gente. A gente precisa amar falar com Ele. E falar com Deus é orar. É abrir o nosso coração. É falar da nossa vida. É buscar a presença dEle. Eu preciso orar. Você quer que seu relacionamento com Deus se fortaleça? Quem quer isso? Diga para o seu irmão com respeito: ore mais, irmão. Ore mais. Não perca a oportunidade de orar, não. Amém. E por último mesmo aqui, eu preciso entender que a minha relação com Ele tem como base o amor. O amor que a gente tem aprendido aqui, que não é só uma palavra, que não é só um sentimento, mas o amor que é uma ação.
uma atitude, um gesto, é algo que se demonstra. A base da nossa relação com Deus é o amor que Ele tem por nós. Um amor que é poderoso, um amor que tudo sim pode, um amor que trata com a nossa vida, um amor que nos alcança. Romanos 8:38 em diante diz assim, palavras do apóstolo Paulo: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Eu preciso falar uma coisa para você. Talvez você tenha ouvido isso tanto, mas eu vou pedir um esforço para que você receba isso de maneira diferente agora, depois que eu li esse texto. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo te ama. Não existe força mais poderosa no universo do que o amor de Deus por nós. E esse Deus, Ele quer ter um relacionamento com a gente. E o relacionamento com Ele, a base é o amor, ou seja, é a atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Se eu desejo o reino de Deus, a bênção do Senhor sobre os meus relacionamentos, acima de tudo, eu tenho que cuidar do meu relacionamento com Deus. Eu não estou falando aqui de religiosidade, não estou falando aqui de igreja, eu estou falando de Cristo, relacionamento com o Senhor. Essas coisas, elas têm sua importância, sua relevância na nossa vida. Mas, acima de tudo, eu tenho que ter minha vida com Deus. O que vai garantir o sucesso nos meus relacionamentos é o meu sucesso com Deus. É como eu estou com Deus. Como é que Deus está na minha vida. Em que lugar Ele se encontra na minha vida. Jesus, ao olhar no início da caminhada para uns discípulos muito assustados, que tinham largado tudo para seguir Ele, Ele disse: não andem ansiosos por essas coisas, o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. Olhem as aves dos céus, olhem os lírios do campo, não trabalham, não fiam, e o Senhor tem cuidado de todas essas coisas. Será que Deus não pode cuidar de vocês? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Último slide, por favor, Vanessa. Deus abençoe os seus relacionamentos. Amém? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Feche os teus olhos. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Espírito Santo, nos dê entendimento. Espírito Santo, em trabalhar no nosso coração. Nós vemos, Senhor, o quanto o Senhor preza os relacionamentos. O como o Senhor pode agir através dos bons relacionamentos. Então nos ajude, Senhor, a ter uma boa relação conosco mesmo. A termos uma autoimagem mais sadia a respeito de nós. Que no quarto, em secreto, possamos abrir o nosso coração para o Senhor e dar a total liberdade para que o Senhor haja na nossa vida, para que estejamos bem, Senhor. Porque quando estamos bem,
nós vamos ter a capacidade de estar bem com quem está perto da gente. Senhor, nos dê sabedoria para administrar os nossos relacionamentos interpessoais, sobre todos aqueles que nos cercam. Nós precisamos uns dos outros e precisamos muito do Senhor. Nos ajude, Senhor, então, a aprender a conviver com aqueles que estão à nossa volta, que nunca falte o respeito, o cuidado. Ainda, meu Deus, que existam pessoas que se levantem contra nós, mas que a nossa reação seja a mesma de Jesus: amar e orar por essas pessoas. Senhor, nos ajude a entender as fases do relacionamento, homem e mulher, namoro, noivado, casamento. O que vai garantir a bênção nessas fases, Senhor, é termos diante de Ti o discernimento para saber escolher, para saber conviver, para saber se relacionar. Uma vida a dois, Senhor, na verdade, caminha para se tornar uma vida só. Então é preciso o entendimento, é preciso o diálogo, é preciso a compreensão e o cuidado mútuo, Senhor. Nenhum relacionamento vai se sustentar onde tem falta de respeito, onde as prioridades estão invertidas, onde só se pensa no eu, onde só se pensa na satisfação dos desejos da carne. E tudo isso tem levado muitos relacionamentos à dor e ao sofrimento. Que o Senhor nos ajude, Pai, adiante dessa pessoa, a encontrarmos a pessoa excelente, a esposa, o esposo, para que aí sim alcancemos a bênção do Senhor na nossa vida. Senhor, nos ajude a fortalecer cada dia mais o nosso relacionamento contigo, porque na verdade, Pai, a essência está exatamente aqui. Não seremos felizes em nenhum outro tipo de relacionamento se não estivermos bem com o Senhor. Se o Senhor não for a nossa prioridade, se o Senhor não for a nossa direção, se o Teu reino não estiver na nossa vida. Espírito Santo, nos traga esse entendimento. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida aqui nessa noite. Abençoe cada relacionamento aqui agora. E assim, meu Deus, nós oramos, formando assim o quarto elo dessa campanha de fé. Venha o Teu reino. Projeto de vida 2024. Venha o Teu reino sobre os meus relacionamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem crê diz amém. Quem crê diz graças a Deus. Se pode aplaudir o Senhor. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dai-nos hoje, Senhor. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofender. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no
Amém, amados? Hoje, quando chegarmos na nossa casa, a gente vai ungir o quê? O nosso quarto. Nosso quarto. Pastor, moro sozinho. É lá mesmo que você vai ungir. Pastor, esposa, vai lá com a esposa. Unge o teu quarto. É o seu lugar de intimidade. É o seu lugar que você ali está na presença do Senhor também. E ali na unção dos objetos, na oração, nós vamos pedir isso. Senhor, abençoe os meus relacionamentos. Abençoe. Abençoe a minha vida. Você que está solteiro, fique em paz do teu coração. Deus já te abençoou. Deus já te abençoou. Eu tenho certeza que depois de uma palavra como essa, o Espírito Santo já deu paz no teu coração. O melhor de Deus está sempre por vir na nossa vida. Amém, amados? Então a gente vai estar tratando essa unção hoje no nosso quarto, no nome de Jesus. E eu tenho certeza com os relacionamentos mais fortalecidos e o reino de Deus sobre a nossa vida, essa bênção Ele tem para nós. Amém, amados? Você pode dar glória a Deus? Tem alguém